sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte da nossa congregação deste sábado, nós vamos meditar no penúltimo capítulo do livro de Esther. Esther, capítulo de número 9. Ao lermos a palavra de Deus, estamos em contato com Jesus, porque Ele é a palavra encarnada, a palavra viva e eficaz, palavra de vida eterna, a verdade absoluta, como Ele disse, eu sou a verdade. Então, receba Jesus aí na sua vida, nessa palavra. Esther, capítulo 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. E fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arisai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo,
E descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Aleluia! Louvado seja Deus por esta palavra, quase encerrando este livro de Ester, que pela graça do Senhor encerraremos amanhã com o 10º capítulo, na nossa primeira reunião do dia de domingo, às 10 horas da manhã, o capítulo 10 de Ester, encerrando essa história desse livro, pela qual nós temos passado aqui nas nossas congregações, até chegar hoje aqui ao capítulo de número 9. A história registrada nesse capítulo de número 9 foi a virada radical que ocorreu na vida dos judeus. Eles estavam marcados para serem mortos no dia 13 do mês de Adar, do ano judaico, que equivale em português ao mês de março, mas ao invés disso, eles receberam maior autoridade para
matar aqueles que os pretendiam matar os seus inimigos. E dentre tantos inimigos que foram mortos, ou seja, na cidadela de Suzã foram 500 homens e mais os 10 filhos do Ramã, que já havia sido enforcado, e mesmo depois de mortos, os 10 cadáveres foram pendurados na forca para mostrar para as pessoas o que aconteceu com a família daquele que se levantou contra os judeus. E no versículo de número 16, nós vemos ainda que fora da cidadela de Suzã, que era o principal lugar ali da Babilônia, onde estava estabelecido o trono do rei Assuero, em todas as outras mais de 100 províncias, foram mortos 75 mil homens que odiavam os judeus. O interessante é que nos atos de guerra em Israel, no Antigo Testamento, era direito deles, do exército vencedor, ficar com os despojos, pegar os bens das pessoas que eles derrotaram. A única data em que Deus ordenou que o povo de Israel não pegasse os despojos foi quando eles entraram para conquistar a terra de Canaã e foram conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó, e Deus ordenou que daquela cidade de Jericó não pegasse nenhum despojo, não pegasse nenhuma riqueza. Teve um homem lá chamado Acã, que acabou pegando lá uma capa babilônica e um cetro babilônico, e por isso ele e toda a sua casa foram mortos, foram apedrejados por ordem de Deus, porque não era para pegar nenhum despojo daquela cidade de Jericó. Mas das outras cidades que eles conquistaram, eles podiam pegar o despojo, que eram as riquezas daquelas cidades. Da mesma forma como aconteceu com a cidade de Jericó, aqui também, todas as pessoas que foram derrotadas pelos judeus, os judeus não pegaram delas, em todas as províncias aqui do reino do rei Assuero, não pegaram os despojos. Ou seja, isso é um sinal de que esses tesouros eram tesouros da imundícia. Tesouros da imundícia são riquezas do mundo que os filhos de Deus não devem encostar suas mãos neles. Filhos de Deus devem viver do seu justo e honesto salário na presença do Senhor. Não podemos tocar em riquezas injustas, em dinheiro injusto, em dinheiro sujo. Não podemos participar de comércio sujo, porque isso é o que acontece no império das trevas, no império de Satanás. Filhos de Deus trabalham honestamente, porque eles não dependem do dinheiro, eles dependem do Senhor, que tudo a eles provê, que tudo a eles providencia, até mesmo nas suas finanças, o dinheiro necessário para que eles cumpram o que está escrito na carta aos Romanos, não fiquem devendo nunca nada a ninguém, a não ser o amor com que nos amamos em Cristo Jesus. Por que ficamos devendo o amor? Porque por mais que amemos as pessoas, ainda ficamos devendo. Nunca é comparável, nem chega aos pés de se comparar a forma como Deus nos ama. Muito bem, então os judeus tiveram aqui uma vingança contra os seus inimigos. Esse é um dos elementos que nós também temos que entender nas diferenças que existem entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre o povo da antiga aliança, que era o povo de Israel, e o povo da nova aliança, que não é mais o povo de Israel. O povo da nova aliança se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Uma das diferenças é que o povo de Israel tinha autorização de se vingar dos seus inimigos. E o povo de Deus hoje, a igreja de Deus, não tem autorização de se vingar de nenhum inimigo, mesmo de quem nos ameace de morte ou venha nos matar. Nós temos, ao contrário, o mandamento de amar os inimigos. Jesus disse: amai os vossos inimigos e não matai os vossos inimigos. Ele disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Por isso que o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho revolucionário que ultrapassa todo o entendimento natural das pessoas, que veem como justo e natural se vingar de alguém que lhe fez algum mal. Em Cristo Jesus, na nova aliança, não existe vingança alguma. Existe amor e pelo amor existe o perdão. Mas na antiga aliança, como eles tinham essa prerrogativa, então Deus permitiu que eles se vingassem e matassem tantos aí dos seus inimigos, né? Completando essa história de livramento de Israel. Israel que foi livre então, aqui nesse episódio dessa história de Esther, já no final dos 70 anos do cativeiro babilônico, Israel foi livre da ameaça de genocídio. Ameaça que visava especialmente a encontrar a linhagem messiânica que estava aqui no meio desse povo, na descendência de Judá, dentro da tribo de Judá. Essa linhagem messiânica estava sendo desenvolvida e Deus então deu livramento, frustrando os planos de Satanás, que usou Ramã e a família dele para se levantar contra os judeus, ameaçando-os de extermínio, ameaçando-os de genocídio. Ao invés disso, quem morreu foram 75 mil pessoas de vários lugares, das mais de 120 províncias, e 500 pessoas da província principal, que era a cidadela de Suzã, e ainda os 10 filhos de Ramã, porque Ramã já havia sido morto, enforcado anteriormente. Muito bem, então aquele dia 13 do mês de Adar, que era o último mês do calendário judaico, que seria para os judeus dia de morte, dia de extermínio e portanto dia de derrota, dia de fracasso, dia de lamento, se tornou para eles em dia de festa. Então eles passaram a celebrar, a partir dessa data, uma nova festa judaica, a festa chamada Purim. Pur, no singular, é sorte, traduzido para o português, é sorte. E Purim é o plural, sortes, sortes no plural. Em primeiro lugar, antes de explicar um pouquinho sobre o Purim, vamos entender uma coisa que de vez em quando eu trago para os irmãos, e o mês de dezembro é um bom mês para lembrar isso aos irmãos. Os judeus, na antiga aliança, eles tiveram, por ordem de Deus, por instituição de Deus, uma coisa que se chama calendário litúrgico. Litúrgico é uma palavra que vem explicar o que é culto. Um calendário de culto é um calendário litúrgico. E nesse calendário litúrgico de Israel, tinha lá, por exemplo, os dias do ano marcado para todo mundo jejuar, tinha os sábados que as pessoas não podiam trabalhar e que tinham que observar, tinha o ano sabático, tinha o ano do jubileu, e tinham também as famosas festas judaicas. A principal dessas festas era a Páscoa, depois da Páscoa vinha o Pentecostes, depois vinha Tabernáculo, e aqui nessa época foi instituída a festa do Purim para Israel. Então, o povo de Israel tinha um calendário
um calendário litúrgico, e desse calendário tinha dias marcados para determinadas celebrações festivas, celebrações de algumas festas. Tá? Celebrações de algumas festas. Eles tinham isso lá em Israel, e como eles não aceitaram Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, o judaísmo continuou sendo uma religião muito grande aí do mundo afora, até hoje, até hoje, 21 séculos depois de Cristo, o judaísmo sempre continuou, sempre existiu na terra, e os judeus, pós-Cristo, depois da primeira vinda de Cristo, aqueles que continuaram no judaísmo, eles continuam observando o seu calendário litúrgico e continuam fazendo as suas festas litúrgicas. Ponto. Agora entenda o seguinte: nova aliança, a aliança dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo, a aliança do Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, para esse novo povo que não se chama mais Israel, que se chama Igreja de Jesus Cristo, para nós não foi instituída por Jesus, não foi instituído por Jesus nenhum calendário litúrgico. Sabe o que isso significa? Vou dizer bem claro para vocês, tá? Não existem festas cristãs. É isso. Na Bíblia Sagrada, não existe nenhuma instituição de festa cristã. Nem Páscoa, nem Pentecostes, nem Tabernáculos, nem Purim, nem o que os judeus celebram em dezembro, que é o Hanukkah, ou o que foi inventado para o cristianismo, que é o famoso Natal. Não existe. 25 de dezembro não é a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Deus não quis revelar a data do nascimento de Jesus. Deus revelou a data da morte de Jesus. A morte de Jesus foi revelada a data porque ela foi na antevéspera do início da Páscoa dos judeus, que era no dia 14 do mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de abril. Então, dia 14 era a Páscoa dos judeus. Jesus morreu no dia 12, na sexta-feira. Na sexta-feira foi a morte de Jesus, tá? 2 dias antes da Páscoa judaica. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, foi então a intenção de Deus revelar a data da morte e da ressurreição de Jesus. Morte dia 12, ressurreição dia 14. Mas o nascimento de Jesus, Deus não revelou, e até hoje ninguém descobriu, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Não foi 25 de dezembro. 25 de dezembro foi uma data instituída pela Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana, tá, herdou do Império Romano e dos romanos uma data que eles celebravam ao sol, como se o sol fosse um deus. Eles adoravam o Deus Sol no dia 25 de dezembro. E a Igreja Católica então resolveu, por conta dela mesma, santificar, entre aspas, esse dia 25 de dezembro e transformá-lo no Natal, marcar como se essa tivesse sido a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas isso não é bíblico. E o que nós lemos na nossa Bíblia? O que nós lemos na Epístola de Paulo aos Gálatas? Que se alguém pregar um evangelho que ultrapasse o que foi revelado, seja anátema, palavra grega que significa maldição. No cristianismo evangélico, bíblico, instituído por Jesus Cristo,
de 1º de janeiro até 31 de dezembro, não tem nenhuma festa marcada. Não tem dia marcado de jejum, não tem dia marcado de festa, nós não guardamos o sábado. Tudo isso era no judaísmo, era na antiga aliança. Na nova não tem nada disso. O que tem na nova aliança? Na nova aliança tem uma única realidade. E é a realidade de que Jesus Cristo está conosco todos os dias. Mateus 28, 20. Foram as últimas palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Sabe o que Jesus fez ao dizer isso? Jesus declarou: todos os dias são iguais. Não existe mais esse negócio de que um dia da semana é o dia do Senhor. E que os judeus tinham o sábado pela Torá, pela lei deles na antiga aliança, e nós não temos isso mais na nova aliança. E aí na nova aliança surgiu o catolicismo, inventando que o dia do Senhor é o domingo. Não, senhor. O dia do Senhor é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado. O dia do Senhor é todo dia, porque Ele está conosco todos os dias até o fim do mundo. A nossa festa cristã não tem uma data marcada e nem um título, a festa da Páscoa, a festa do Natal, não. A festa cristã nossa é todos os dias. Nós estamos em festa todos os dias, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Salvador está conosco todos os dias. O Mestre está conosco todos os dias. O que nos guarda está conosco todos os dias, de dia e de noite. Ele está presente conosco o tempo todo. Essa é a nossa festa. Essas outras festas, amados, não passam de ilusão e comércio. Ilusão e comércio, tá? Materialismo, capitalismo, ilusão, comércio. Pode incluir aí também emocionalismo, sentimentalismo, religiosidade, mas espiritualidade não tem nada de espiritual, porque espiritual é a palavra de Deus. As palavras de Deus são espírito e vida. E de acordo com a palavra de Deus, nós não temos festa nenhuma, nós temos Cristo. Nós não somos festeiros, nós somos cristãos. Nós adoramos Jesus, não por causa de uma data em especial. Nós adoramos Jesus todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. Só uma palavrinha sobre a festa que foi instituída aqui, a partir do livro de Esther, que chamou Purim, que significa sortes. Não é sorte no sentido supersticioso que as pessoas falam. Eu vou tentar sorte. Não é esse tipo de sorte. Ou fulano é uma pessoa sortuda, uma pessoa que tem sorte. Não é esse sentido de sorte. Sorte aqui significa destino. Qual é a sua sorte? A sua sorte é o destino que Deus já determinou para você. Essa é a sua sorte. A sorte aqui é o destino, tá? O destino determinado por Deus para cada um. Deus determinou antecipadamente o destino que Ele escolheu para cada pessoa. Ramã tentou mudar o destino dos judeus, impondo sobre eles um genocídio. Mas esse não era o destino que Deus tinha dado aos judeus. Então Deus interveio e fez o contrário do que Ramã havia planejado, e manteve-se o que Deus havia destinado
por sorte aos judeus, e não o que Ramã queria colocar. Não é o homem que determina o seu destino, homens não determinam o destino de outros homens. Quer que eu seja mais franco? Pais não determinam os destinos nem dos seus filhos, porque não determinam nem os seus próprios. Quem determina o destino de cada pessoa é só e exclusivamente só o nosso Deus. E é por isso que os que são salvos porque foram por Ele predestinados para tão grande graça, para tão grande salvação. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.